Boa noite a todos. Hoje estaremos aqui com Catiane Tavares para conversar sobre investimentos, para conversar sobre a possibilidade de nós e falar um pouquinho sobre os riscos, sobre como funciona, sobre a segurança, sobre os mitos, sobre as coisas que a gente não conhece e acha que é assim. Oi, Catiane, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Como vai você? Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo bem, as meninas do Papo Reto já estão entrando. Uhum. Já coloquei aqui, já solicitei. Tudo certinho. Como eu estou falando, boa noite a todos que estão chegando agora nessa noite fria. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre mercado financeiro. Boa noite, Josânia. Boa noite. Josânia, Catiane, e falta apenas a Cláudia que já está chegando. Tá jóia. Então, vamos lá. Eu estou recepcionando aí o pessoal que está chegando, que vai assistir essa live depois. A gente vai conversar hoje sobre alguns mitos, algumas coisas que a gente acha que sabe sobre o mercado financeiro. E a Catiane vai explicar tudo pra gente, a experiência dela, a vivência que ela teve, né? As coisas que também, né? As coisas que ela também superou, que ela também rompeu. E chamar o pessoal para conhecer, né? O mercado financeiro, conhecer a empresa dela, se aventurar um pouquinho, perder o medo e ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Exatamente. Isso é o mais importante, porque a gente tem que preocupar com o futuro, né? Não é só o hoje, né? Isso aí. Tá bom, pessoal? Tá chegando. Olha, deixa eu ver aqui. A Cláudia ainda não conseguiu conectar, então acho que a gente pode começar, né, Josana? Ah, aqui, ó. Nossa, acabou agora. Podemos. Entrou. Vamos ver se eu já posso puxar ela aqui. Vamos lá. Cadê? Apareceu. Eu tô convidando ela aqui para entrar. É isso. Vamos ver se ela consegue lá. Ah, ela recusou. Ela não deve estar podendo conectar ainda. Não é isso? Tô certa? Então vou começar aqui os trabalhos. Vambora. Tá certinho. Esquentar a noite. Vamos lá. Catiane, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público, né? Para quem estiver ao vivo, para quem for assistir esse vídeo depois, para conhecer um pouquinho da sua história, como que você virou investidora, consultora de investimentos. Conta pra gente. Sim, então meu nome é Catiane Tavares, eu sou assessora de investimentos da Messa Investimentos, que é um escritório da XP Investimentos, hoje é o maior escritório da XP, né? E como que eu cheguei aqui, né? O mercado financeiro ainda é uma área de poucas mulheres, né? Lá no escritório mesmo onde eu trabalho, ele ainda não temos mulheres assessoras, né? Estamos até procurando mulheres assessoras. Então, eu não vim, né, dessa área de investimentos, dessa área de uma área mais técnica. Inicialmente, a minha primeira formação acadêmica foi em odontologia. Eu entrei na faculdade muito nova e aquela questão de escolha de profissão, né? Com 18 anos é muito difícil você tomar essa decisão. Eu acabei por influência indo para essa área. Durante a faculdade eu fui estudando, não tive problema para estudar, eu sempre gostava, mas a parte prática eu sentia um incômodo, eu não sabia o que era, né? Então eu formei, eu me especializei, mas realmente, assim, até domingo eu sofria um pouquinho. Eu lembro até hoje, tocava realmente a música do Fantástico e eu sofria, porque eu imaginava que no dia seguinte eu ia ter que trabalhar, ter que atender, e não era uma coisa que me agradava, assim, naquele momento eu sentia um desconforto. E com o tempo, né, trabalhando, eu comecei a estudar para concurso na área odontológica, e aí um dia um dentista trabalhando, ele virou para mim e falou assim: Cristiane, por que você não faz concurso para banco? Você está fazendo concurso para dentista? E eu falei assim: vou fazer. E aí eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu apaixonei por tudo que eu estava estudando sobre mercado financeiro, sobre matemática financeira. Então aquilo para mim foi maravilhoso. E eu resolvi então
que eu ia seguir aquilo, porque não adianta você trabalhar por dinheiro, isso não existe, você tem que trabalhar pelo que você gosta. O dinheiro ele é só uma consequência de um trabalho bem feito, de você poder agregar valor para outra pessoa. E dali eu resolvi então fazer uma nova faculdade, fiz uma faculdade de ciências contábeis, e me especializei, fiz um MBA em negócios, MBA em finanças durante o período da faculdade. E é engraçado, eu lembro quando eu entrei à faculdade, eu estava com 30 anos, eu falei assim, nossa, eu me senti assim, estou muito velha para voltar para a faculdade. Hoje eu falo, gente, eu estava muito nova, eu fiz o que eu tinha que fazer. Não existe idade para você fazer o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Então, depois que eu me especializei, eu fui para a área acadêmica, comecei a dar aula na área, gosto ainda muito da área de educação, a educação ainda está comigo. E aí, né, nesse tempo dando aula, eu comecei a querer algo mais, e o mercado financeiro eu sempre estudei muito. E aí eu descobri, na época a XP começou a fazer uma divulgação, seja assessor, e eu fui buscar como que funcionava isso, né? Como que é o trabalho do assessor de investimentos. Nessa época eu já estava fazendo consultoria, porque algumas pessoas me pediam para ajudar a investir. Eu fazia consultoria de empresas, mas eu comecei a fazer consultoria também para pessoa física. E aí as pessoas, eu vi que a assessoria, eu conseguiria ajudar essas pessoas a investirem melhor o dinheiro, escolhendo bons investimentos, investimentos que rendam além da inflação, e que já era um serviço oferecido pela própria empresa, que esse serviço não tem custo nenhum para quem hoje vai investir. Então, eu tirei uma certificação. Para ser assessor, você precisa tirar uma certificação, que é a Ancor. Eu tirei a certificação e procurei um escritório aqui para me juntar, né, para me credenciar e trabalhar dentro desse escritório credenciado a XP. E aí eu fui para o escritório, que era um escritório menor, e comecei a trabalhar como assessora, ainda dando aula, ainda sendo professora acadêmica. E aí, ano passado, a gente recebeu a proposta de nos juntarmos ao maior escritório da XP, que é a Messen, e nós resolvemos, então, conhecer como a Messen trabalhava, e eu falo assim, que é um nível de especialização muito grande, né? Nós que éramos um escritório pequeno, e agora a gente tem um porte, um nível de áreas e um nível de especialistas trabalhando para nos ajudar. Hoje, assim, eu vejo que o que eu fiz foi muito bem assertivo, e se perguntasse assim, você faria de novo, tudo de novo, se eu tivesse que começar hoje, eu começaria tudo de novo, porque realmente não tem preço, e é uma profissão que eu adoro ser assessora, eu adoro trabalhar com o mercado financeiro. É muito legal. A gente já derrubou vários mitos só nessa sua introdução. Você já citou que é um mercado que precisa de mulheres competentes, mulheres, né? Vamos lá estudar mercado financeiro. Aí você já cutucou nós do direito, porque a gente é muito limitado para matemática. Então, eu não posso nem dizer para você que eu poderia mudar de área, porque eu não consigo ir muito além. Mas eu acho muito legal, super admiro. E depois você passou uma mensagem muito legal, que está pegando muito atualmente, que é a questão da pessoa dar uma guinada de vida, né, Catiane? Dê uma guinada de vida, avalie as suas condições, a sua realidade, o seu sonho. E se você tiver, assim, tiver uma base que você possa, né? Eu bato muito nessa tecla, porque às vezes a pessoa vai falar, eu não tenho como, né, dar uma guinada dessa na minha vida, porque eu tenho aluguel, filho, marido, escola para pagar, etc e tal. Então, mas não desista, não acho que é uma coisa para nunca acontecer, não se acomode, não acostuma com o ruim, né? Exatamente. Se organiza para mudar de vida e seguir os seus sonhos. Acho que isso é uma guinada de vida, que é uma mensagem que tem que ficar desse seu primeiro depoimento, né? Sim. Daqui a pouco a gente entra nas perguntas. Sim, no começo, assim, é o que eu posso falar, não foi fácil, né? Não é assim, é você começar de novo. Então eu trabalhava, eu estudava à noite, e eu fazia tudo isso. Então, assim, era o dia todo, eu acordava cedo, só ia parar
às 11, 11h30 da noite. Mas eu tinha esse propósito. Então, quando você tem um propósito, quando você sabe o que você quer e você define um objetivo, vá, faça tudo o que você tem que fazer, porque no final vale muito a pena. E você teve o apoio familiar para fazer essa quebra? Então, vamos lá. Então, porque assim, eu acho que é uma das coisas que devem, assim, às vezes muito impedir, né, a insegurança das contas, a insegurança de como que eu vou fazer durante esse período de transição, né? Como que você conta essa experiência aí pra gente? Então, eu era dentista, né? Então, assim, era uma profissão, assim, bem conceituada, né? E você, assim, falar com as pessoas, eu não quero mais ser dentista porque eu quero trabalhar com outra coisa, não é fácil. Então, eu posso dizer, assim, que desde o começo, o meu esposo me apoiou muito, então, assim, eu fui, mas eu evitava falar muito com as pessoas, sabe? Porque eu encontrava com muitas pessoas, o que você está fazendo? Continuo atendendo. Eu não falava muito que eu estava estudando de noite. Aí, à medida que a faculdade foi passando, o tempo foi passando, que ficou bem claro, aí eu já comecei a falar mais, entendeu? E aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu já contei para todo mundo. Mas realmente o início ele é difícil você trocar, principalmente se você tem uma profissão já, uma profissão conceituada, e você fala, eu não quero mais ser isso, eu quero começar de novo. Então as pessoas, elas olham com um estranhamento, sim, isso é verdade. Mas assim, a gente tem que fazer o que a gente quer, entendeu? A vida é nossa. Então deixa achar, faz. Eu acho muito importante. Agora, você falou para mim uma coisa muito interessante. Eu acho que o Fantástico, ele tinha que fazer uma matéria jornalística para poder dizer quantas pessoas sofrem com ele. Porque a maioria das pessoas que tem essa agonia profissional, elas começam a sofrer com a musiquinha, que encerrava o Faustão e começava a musiquinha do Fantástico. Verdade. Igual a gente, impressionante. Né? Todo mundo que vai relatar da sua agonia. Quando a gente tinha aula chata na segunda-feira de manhã, o sofrimento era também a música do Fantástico. Faz parte de uma geração, né? Hoje, talvez, a geração atual não vai sentir tanto, porque eles ficam nos streaming da vida e tal. Mas a nossa geração é muito vinculada a essa programação dominical, né? Isso é bem interessante mesmo. Mas isso vai muito também. Agora a musiquinha, ainda não sei se você assiste tanto, mas agora a musiquinha já é alegre, né? Você fala, nossa, amanhã tem que reunir com um monte de gente. Não, agora antes da musiquinha, eu já estou lendo sobre o mercado financeiro, fechamento lá para começar segunda-feira com o pé direito. Pois é, isso é muito interessante. E vem muito, né, dessa... são conceitos também que a gente precisa romper, porque toda vez que a gente conversa sobre trabalho, a gente acha que é meio um castigo, né? Tipo, se a gente torce pela sexta-feira, a gente já começa segunda-feira pensando, nossa, que saco, segunda-feira, né? Ainda falta essa semana toda para chegar no final de semana. Mas é porque a gente vê o trabalho como um castigo. É como se a gente estivesse sendo privado, né, de alguma coisa ali no trabalho. E, na verdade, o trabalho é um meio para obter alguma coisa, né? Então, assim, é importante que esse meio seja prazeroso. A gente passa muito tempo nele. Agora, com essa vida online, eu passo mais tempo trabalhando que fazendo qualquer outra coisa na vida. Então, é importante que seja suave, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante também. E fazer o que gosta ajuda muito, né, Catiane? Porque você tinha um trabalho conceituado, que lidava com pessoas, e mesmo assim era pesado. Era pesado, né? Porque não era a minha... Hoje eu percebo assim, que não era a minha aptidão. Eu acho que cada um, ele nasce para um... Ainda bem, né? Cada um nasce para um determinado tipo de trabalho, porque cada um faz alguma coisa. Eu, por exemplo, na área de direito, eu seria péssima, porque eu gosto de números, então ainda bem que tem pessoas que não gostam de números e que vão para o direito. Mas o mais importante é você se conhecer, né? E descobrir realmente. O mais difícil também, né, gente? Eu acho que o mais difícil é você descobrir o que realmente você quer fazer. E conseguir, quem consegue já fazer isso muito novo no começo, ok, ótimo. Caminho, ou o meu caso, assim, foi até um caso mais complexo, por quê? Porque eu errei a área, né?
Então, se eu tivesse escolhido já dentro da área, talvez o caminho teria sido um pouco mais rápido. Mas o que também não é empecilho para nada, né? Então, dá para fazer, dá para mudar tudo e dá para trabalhar e ser muito feliz com o que faz. Vamos falar um pouquinho, então, agora do seu trabalho propriamente dito, né? Você trabalha com o mercado financeiro, o que para nós, leigos, pode ser também uma área muito pesada, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, que não domina, não conhece muito, que nós somos muito domesticados a ter muito medo desses investimentos. Como se esses investimentos fossem evaporar da noite para o dia e a pessoa fosse perder tudo que ela acumulou num trabalho, num sonho, numa expectativa. Explica um pouquinho para a gente o que o escritório Messing faz hoje, o que você pode explicar para a gente, assim, né, que seja mais geral, sobre esse trabalho de assessora de investimentos. Sim, como funciona o trabalho, né? Primeiro, existe ainda aquela questão dos bancos, grandes bancos, né? Aquele mito dos grandes bancos de que o meu dinheiro vai ficar seguro se ele estiver na caderneta de poupança. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, a realidade é que, muito ao contrário disso, né? O seu dinheiro ele está correndo muito mais risco se ele ficar na caderneta de poupança. Por quê? Porque na caderneta de poupança, hoje ela não rende a inflação. Se ela não rende inflação, você está perdendo o poder de compra todos os anos, de uma forma muito certa. Então, você realmente está perdendo o poder de compra todos os anos. Então, isso é algo que é grave. E além da caderneta de poupança, né, os bancos, quando você queria investir o seu dinheiro, você sempre ia nos bancos e você não tinha um suporte, porque o mercado financeiro ele é muito grande. Os investimentos hoje disponíveis para um investidor são assim, a variedade é muito grande. E o mais difícil, e eu acho que isso que torna, para a pessoa que não é da área, que torna, entre aspas, uma dificuldade, porque são tantas opções de investimentos que se ele abre uma conta numa corretora, ele fica perdido e não sabe por onde começar. Então, aquela plataforma, ok, então eu vou abrir uma conta na XP. Vou abrir uma conta. Aí abre a conta na XP e agora eu começo por onde, né? Então, e aí que é o papel do assessor. E aí que nós trabalhamos. Através da plataforma da XP, nós conseguimos ajudar as pessoas a escolher os melhores investimentos para um objetivo, porque existem investimentos para propósitos totalmente diferentes, existem investimentos focados na aposentadoria, existem investimentos que são mais adequados para o curto prazo, existem investimentos que são mais adequados para um médio prazo, eu quero trocar o carro daqui a 4 anos, então existem investimentos voltados para isso. Por quê? Porque quando você faz um planejamento e investe antes de gastar, além de conseguir comprar mais barato, você também sai dos juros. E isso faz com que a sua vida financeira fique mais folgada. Você começa a diminuir despesas financeiras que existiriam de uma forma normal quando você faz um planejamento bem feito. Então, o papel do assessor de investimentos é esse, é ajudar a escolher, é acompanhar esses investimentos de perto, para que os investidores, as pessoas consigam atingir os seus objetivos. Essa é a principal função. E como que a gente faz isso? Através do atendimento, via Messing Investimentos. Nosso escritório, a Messing hoje ela tem atendimentos para vários tipos de investidores, desde aqueles investidores que têm um valor menor para investidores com um valor maior. O atendimento, ele tem uma diferença, porque quanto maior o valor investido, maior a demanda de uma assessoria, maior a necessidade de um acompanhamento. Mas o nosso trabalho hoje, ele é voltado para isso. Ele é voltado para fazer as pessoas terem essa possibilidade de saída dos grandes bancos, conseguirem taxas melhores de investimento através da corretora e através da escolha dos investimentos adequados. E isso, Paulo, faz uma diferença gigantesca quando você analisa no longo prazo. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou investir para ganhar 2% ao ano ou mais, 1% ao ano, 3% ao ano.
Mas quando a gente faz uma análise de um período de 5 anos, é um carro à vista que a pessoa compra. Dependendo do valor, é um apartamento. É a faculdade do filho. E coisas que ele não conseguiria, que ele teria passado a vida sem poder fazer. Então, Incrível. realmente, hoje em dia, com todas as mudanças que nós temos no mercado, né, você pensar em montar seus investimentos e ter um bom planejamento para curto, médio e longo prazo faz toda a diferença. Muito legal. Eu vou só adicionar a Cláudia, que chegou, está pedindo aqui para entrar, viu, Catiane? Achei muito legal. Então, realmente é a gente conhecer, né? Saber se programar e também estar com a mente aberta, né? Não ficar com tanto medo assim, conversar com vocês que vocês vão tranquilizar. Oi, Cláudia. Oi. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, prazer. Boa noite. Catiane. Boa noite. Nessa iniciativa, nessa pequena explicação que você deu, me chamou a atenção para duas coisas. A questão é que quando a gente leigo pensa em investimento, a gente só pensa em grandes empresários que estão fazendo investimento na bolsa. A gente não, até mesmo porque a gente não tem muita essa cultura. Eu até brinco com meu esposo, que às vezes eu falo assim, olha, a gente tem que arrumar alguma conta, porque se a gente não arruma a conta, o dinheiro vai embora e a gente não vê. Porque até, eu acho que a maioria dos lares brasileiros tem isso, não tem essa ideia assim. Eu acho que eu vou procurar uma assessoria de investimento, porque esse dinheiro meu que está ocioso, ao invés de eu comprar uma coisa agora que vai ser um pouco inútil, mas assim, ó, vamos comprar porque senão ela vai se esvairir em outra questão, a gente não pensa. Eu acabei de pensar isso agora, porque aqui em casa a gente é assim, né? A gente fala assim, olha, vamos arrumar alguma coisa para poder comprar agora, porque senão a gente vai daqui a pouco começar a gastar esse dinheiro com outras coisas que a gente não vê. Então, vão investir em comprar alguma coisa. Exatamente. Então, assim, essa é a realidade brasileira e desespero. É a realidade, assim, da maioria das pessoas, né? Parece que quando recebe o dinheiro coça para gastar, né? Tem que gastar logo. Então, eu fico incomodada de ficar com aquele dinheiro. Não posso ficar com dinheiro. E não é assim, né? E isso me preocupa muito. Né? A Emerson, ela tem uma área de educação que eu gostei muito, então hoje eu tenho feito, né, hoje a live aqui, alguns eventos para poder levar essa informação. Por quê? Porque diferente dos nossos pais, né, o INSS, olha que ele já tem vários problemas, até para as pessoas que já se aposentaram, né? A Paula que sabe bem essa questão de previdência, né? Então, a questão é o seguinte, você já não conseguia aposentar com o valor que você pagava, primeiro. Segundo, a gente ainda vai passar por várias reformas até nós nos aposentarmos. Então, não dá para a gente confiar. E, além de tudo, principalmente para um autônomo, o valor de recolhimento do INSS é um valor muito alto e significativo do valor e aquele teto do INSS, ele pode não pagar aquelas contas. Então, o que o brasileiro precisa pensar? Que o que ele ganha, recebeu, não é tudo para ele gastar. Do que ele recebe, um percentual é futuro. Por quê? Porque o que é certo, nós vamos envelhecer. Isso é certo. Nós não vamos conseguir trabalhar até o final de nossas vidas. Nós precisaremos de uma tranquilidade no futuro para poder envelhecer com paz, sossego. Então, se desde o começo, desde o primeiro salário, se 20% você retira e investe, se aposenta. Isso faz a diferença lá na frente. E o mais interessante é que eu estou falando assim, 20%, aí muita gente vai falar assim, nossa, mas não sobra 20% hoje. Não sobra. Mas por que não sobra? Porque eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que estão falando isso, há alguns anos atrás, viviam com muito menos e dava. E aí, ela foi ganhando mais, ela foi aumentando o padrão de vida. E aumentando o padrão de vida, sendo que não era para aumentar, porque o futuro não estava garantido ainda. Então, essa educação, essa questão de guardar, isso realmente deveria ter nas escolas, isso deveria ser ensinado, né, já para as crianças, para aqueles pequenininhos, né, já recebam a mesada e um percentual da mesada, já guarda, ó, isso aqui isso aqui eu vou guardar,
ter o hábito de poupar, porque tudo é hábito, né? Eu comparo muito a questão de investimento com atividade física, né? O que acontece? Você vai começar a fazer atividade física, aí você nunca fez. Aí você quer começar, agora eu quero emagrecer, agora eu quero começar. Aí a pessoa quer fazer aquilo o mais rápido possível, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quer dizer, ele só vai se lesionar. Assim acontece com os investimentos. Muitos investidores, muitas pessoas que não guardaram, aí querem entrar no mercado financeiro. Não, mas agora eu tenho que ter uma taxa muito alta, eu quero ganhar muito. Aí ele coloca um nível de risco muito alto nos investimentos. O que acontece? Chance de perda. Então, os investimentos nas corretoras, que foi uma coisa que você me perguntou, ele não tem só investimentos de risco. Hoje ele tem todos os tipos de investimento. Tem previdência privada, tem CDBs, que são investimentos de renda fixa, com rentabilidades muito maiores do que as do banco. Então, você consegue ir montando um portfólio. Por quê? O que faz a diferença lá no final? O tempo. Então, quanto antes você começar, melhor. A taxa. Então, quanto maior uma taxa você conseguir, melhor. E os valores que você vai aportar, né? E se você tem, eu não tenho um valor muito alto, mas não deixe de aportar. O tempo, ele é o mais importante nisso tudo, e ele faz muita diferença. E é hábito. Guardar dinheiro é hábito. Fazer atividade física regularmente é hábito. Então, como as pessoas não foram criadas com essa educação financeira de poupar, fica muito difícil você mudar de hábito. Mas o que cabe realmente é montar uma estratégia, fazer um controle dos gastos, anotar. Muito dinheiro vai embora, vai em coisas que você realmente não estava precisando. E vai mesmo. Então, se fizer um bom controle, um bom planejamento, vocês vão começar a perceber que vai... mas eu não consigo guardar 20%. Então, começa com 5%, depois você passa para 10%, depois você passa para 15%, até chegar a 20%. Ou, eu não consigo guardar 20%. Então, como que eu posso fazer para aumentar o meu salário em 5%? Que aí eu guardo 5%, aumento em 5%, eu já estou com um pouquinho mais de 10%, porque na conta um pouquinho mais de 10% eu já estou guardando. Então, são estratégias, e que isso se torna tão difícil hoje em decorrência da falta de educação financeira que nós não tivemos. Perfeitamente. Deixa eu vir falar, mas assim, só para pegar o gancho, vamos supor, eu decidi ter um planejamento financeiro. E aí eu procurei uma assistência, no caso, a sua consultoria. Eu vou pegar esse dinheiro, vocês vão me dar assessoria de qual é o melhor caminho das pedras. Eu vou pegar esse dinheiro e depositar na poupança, ou vocês já vão ali me direcionar o que fazer com aquela retirada desse planejamento? Sim, a assessoria de investimentos, ela ajuda na alocação. Então, como que é feita? É feito via corretora, via XP Investimentos. A XP Investimento é uma corretora que tem uma plataforma com vários tipos de produtos financeiros de várias instituições financeiras diferentes. Então, via plataforma da XP, nós, assessores de investimento, e aí a Messem, ela tem vários tipos de assessoria, tem a Conexão Messem, tem o assessor de relacionamento, tem um assessor sênior. Então, via essa assessoria, ele vai conseguir te ajudar a alocar. Olha, Catiane, você vai falar assim, eu estou fazendo, quero alocar esse dinheiro aqui com o intuito de aposentadoria. Então, eu vou te mostrar quais as opções e explicar quais os investimentos nós temos para esse propósito. Esse aqui agora eu quero deixar porque daqui a 3 anos eu vou trocar o carro, ou esse aqui eu já quero deixar fazer algo para minha filha ou para o meu filho, já pensando lá no futuro, pensando numa faculdade. E a gente consegue, via plataforma, escolher, porque o nosso trabalho é entender dos produtos de investimento que estão na plataforma, entender como eles funcionam, entender o risco, entender a rentabilidade, escolher quais são os melhores. E o mais interessante, assim, é que com a Messem, que antes eu trabalhava no escritório menor, então antes eu tinha que fazer tudo, Eu tinha que atender, eu tinha que escolher os investimentos. E agora com a Messem, a gente tem diversas áreas. E essas áreas, elas têm especialistas em cada tipo de produto de investimento.
Então, hoje, eu já consigo conversar com os especialistas que já me passam, olha, para um perfil mais conservador, para um investimento para 4 anos, esses aqui são os melhores. Então, a gente já consegue fazer esse trabalho muito mais otimizado e muito mais especializado. Bacana. Muito legal. Posso Não, aproveitar? olha, porque o povo silêncio, eu achei que a Cláudia ia falar também. Aí eu falar, nós temos salvação, Ok. nós Quê? temos salvação, nós temos. Tem, sempre tem. Eu falo assim, começa Ô, ontem. Catiane, uma coisa assim, mas qual a segurança que isso me dá? Vou te dar a impressão da maioria das pessoas que a gente conversa leiga. É a desconfiança. Por exemplo, banco, quando liga ofertando alguma coisa, a gente já pensa assim, está querendo nos catar alguma coisa. Né? E o medo também de não perder, tipo, e se tem uma crise e de repente tudo quebra? Qual a confiança que um leigo pode ter nesses investimentos como uma boa opção mesmo? Sim, sim. O investimento no mercado financeiro, ele tem vários tipos de investimento para todos os perfis, né? Então, quando a gente fala dentro dos mais conservadores, vou falar, por exemplo, hoje um tipo de investimento que é um CDB, tá? Se você tem um CDB, se você vai no Banco do Brasil ou em qualquer outro banco e você vai adquirir um CDB daquele banco, você está comprando um produto exclusivamente dele. Qual que é o risco que você corre? É o mesmo risco de você deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Se o banco quebrar, o que vai acontecer? Né? Alguns investimentos, como o CDB, ele tem uma proteção, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF. Então, se você tem até 250 mil num CDB e aquele banco quebra, você tem o fundo garantidor de crédito como um seguro que vai ressarcir esse valor para você, tá? Tanto o CDB do banco grande como o CDB de todos os outros bancos, porque na plataforma da XP você não tem CDB de um banco só, você tem vários. A gente, por exemplo, estava até com um tipo de investimento agora de um banco grande que o próprio banco grande não tinha para oferecer, porque é uma taxa bem rentável. Olha que interessante, na plataforma da XP tem. Então, a gente consegue, a segurança é que você ainda tem essa proteção. Então, que é a mesma, eu falo assim, que é a mesma segurança de você estar na caderneta de poupança. Só que a caderneta de poupança, ela não te dá retorno. Então, quando você faz uma análise de risco-retorno, você perde muito na caderneta de poupança, porque o retorno é baixo para o risco, enquanto para o nível risco baixo. Enquanto você vai para um investimento melhor na renda fixa, você aumenta a rentabilidade e mantém o mesmo nível de risco. Então, hoje em dia, né, o Brasil tem muito isso, essa questão da desconfiança, né? O brasileiro, ainda 90% do dinheiro do brasileiro ainda está nos grandes bancos, pela falta de conhecimento. Nos Estados Unidos, já mais de 90% dos americanos já investem via corretora. Então, o americano ele já entende de bolsa. Então, o processo de você começar a investir na corretora, ele também, eu falo que ele não é só investimento, ele é educação. Ele eleva o seu nível de conhecimento, porque quando você entende, passa a entender um pouco mais, você percebe que essa segurança, ela existe. Então, esse medo vai embora, né? Eu falo que é o medo do desconhecido. O medo existe pelo não conhecimento. Mas quando passa a conhecer, mas eu vou investir em ações. Aí você sempre escuta um amigo que fala, nossa, eu comprei ações e eu perdi tudo. Não é bem assim, né? Quando você investe em ação de uma empresa, isso para um perfil mais de risco. Existem perfis de investidores totalmente diferenciados e dentro do escritório nós temos clientes extremamente conservadores que não têm ações e clientes que são mais arrojados que têm ações. Mas o que é a ação de uma empresa? A ação de uma empresa é você se tornar sócio dela. Então você entra de sócio numa empresa grande, você tem o direito de receber o lucro, que são os dividendos dessa empresa. E essa empresa, ela tem relatórios anuais que ela mostra quanto que ela gerou de receita, quanto que ela gerou de despesa, qual que é o nível de endividamento dessa empresa. Então, o que faz com que você consiga controlar. Mas eu não consigo acompanhar a ação de uma empresa. Por isso que a assessoria é importante, porque dentro do escritório nós temos áreas que acompanham as empresas, que conseguem trazer o que tem de melhor de investimentos, tanto para a parte mais conservadora, quanto para a parte mais de risco.
Não sei se eu esclareci sua dúvida. Era isso que você tinha perguntado? Esclareceu. Não, É isso mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho, Catiane, assim, se é uma realidade muito distante da população, digamos assim, de classe média. Porque as pessoas também pensam muito do que a Josânia falou. Quer dizer, é um universo para um grande milionário, né? Você usou muito bem o termo, né? Eu não tenho dinheiro sobrando para investir. Então, você já deu a dica, falou, opa, você não tem que esperar sobrar, você tem que se programar para guardar dinheiro dentro do que você tem. Porque acho que a gente pensa muito nisso, né? Vai acontecer um milagre que a gente vai ter um aumento, né, extraordinário no nosso rendimento e aí vai sobrar. E tem muito esse movimento mesmo. Eu me lembro muito até do Rodrigo Maia, né? A personificação dessa frase no Rodrigo Maia, quando ele falou assim, a reforma da Previdência, todo mundo batendo na reforma da Previdência, e ele foi para a TV e falou assim, olha, a Previdência não é para manter padrão de vida. E aí a gente, logicamente, nós, né, advogadas previdenciárias, odiamos ele. Falamos, que é isso? Como você fala isso na cara dos brasileiros, etc. Mas se você for fazer uma reflexão sobre todo o sistema financeiro, aí você, né, vai pensar, né, realmente, olhando que o Estado tem que se preocupar com saúde, educação, segurança, previdência, gente que nem contribuiu e que precisa de benefício, e ainda tem eu lá, então realmente, aí você já fica até meio assim, padrão de vida não vai rolar. Então você falou muito bem. É uma coisa acessível para o brasileiro médio ou realmente só os milionários? Não, hoje sim, hoje é para todo mundo. Você tem investimentos que com R$1.000 você já tem acesso a um CDB mais conservador com uma taxa espetacular. Com menos de R$1.000 você já aloca em alguns fundos de investimento. É óbvio que quanto maior o valor, você tem investimentos que vão te dar, às vezes, uma rentabilidade melhor ou uma diversificação maior, mas o valor ele aumenta com o tempo, né? Uma diferença que eu percebo hoje quando eu atendo, né? E atendo pessoas que às vezes têm valores mais altos, você percebe que, o que eu percebo é que essas pessoas, o que eles têm de diferente, né? Eles têm planejamento. Eles são pessoas que às vezes não ostentam muita coisa, são pessoas que têm um padrão de vida mas que o patrimônio ele foi construído. E interessante é que difícil você construir grandes patrimônios em uma geração. Então, quando eu olho pessoas com grandes valores, eu percebo que aquilo também veio de outras gerações. Então, é um pai, porque olha que interessante. Quando você fala do INSS, você fala o seguinte, olha, eu vou me aposentar, eu vou contribuir para o INSS, eu vou me aposentar. Quando eu falecer, o que vai acontecer? Acabou. Acabou. Não tem mais. Se eu construo um patrimônio, um valor, e esse valor me gera uma renda passiva, quer dizer, os valores investidos, eles geram juros. Eu desconto esses juros, eu desconto a inflação e eu uso esses juros para sobreviver. O que vai acontecer? Eu não só aposentei, como a minha filha aposentou, porque esse patrimônio vai ficar para ela. Então, mas eu vou conseguir construir um patrimônio milionário em vida? Se você começar cedo, não precisa de muito, porque em 40 anos você consegue construir um patrimônio milionário mesmo não tendo tanto dinheiro, porque você teve tempo. Mas eu tenho pouco tempo, então você precisaria de um valor maior. Então você vai conseguir? Não, porque o outro está lá há 40 anos guardando, ele conseguiu. Você vai começar agora, não dá para querer entrar na fila e chegar junto, né? Não faz sentido. Né? Não dá. Então, na lógica é assim que acontece. E as corretoras, elas são abertas. As corretoras hoje, você entra, você abre uma conta, não tem taxa. Então, você vai abrir uma conta da XP, você entra, você abre a conta, não tem taxa nenhuma. Dali você já faz uma TED, dali você já pode começar a investir, né? A dificuldade de encontrar, tem pessoas que já estudam, que gostam, vão estudar, vão aprender, e a dificuldade de escolha, ela existe, mas eu te falo que por experiência eu vejo da maioria dos investidores que com o tempo eles vão aprendendo
o investir também te traz o conhecimento, né? Então, hoje, se você vê a economia americana, as pessoas investindo já em ações, você vê adolescentes comprando ações na bolsa, é porque não foi de um dia para o outro, né? O que aconteceu nos Estados Unidos em 1970 começou no Brasil em 2000 e pouco. Então, a gente está atrasado. Então, a gente precisa não só investir melhor o dinheiro, como aprender a investir, para deixar esse dinheiro para as nossas gerações e também deixar o conhecimento para nossas gerações, que é o mais importante, porque o conhecimento faz muita diferença, né? Você, na hora de comprar um carro, vê que ele está falando que é taxa zero, mas é taxa zero mesmo? Entendeu? Porque muitas vezes não é. Eu estou comprando um carro, vou comprar parcelado, vou pagar 600, 700 reais por mês, porque isso cabe no meu bolso. Mas você fez a conta de quanto que você vai pagar nesse carro? Vale a pena? Se você tivesse juntado, comprado à vista, e eu preciso ter um carro zero toda vez, eu não posso comprar um carro usado, porque o zero já sai da concessionária com deságio. Então, são estratégias que mudam a vida, né? E que trazem muito mais conforto. É fantástico, né? A educação muda o mundo, né? Eu fui te ouvindo, eu falei assim, oh meu Deus, preciso investir em educação. Nossa, de novo, né? De novo, o Brasil atrasado em tanta coisa. Mas, nossa Senhora, vai dar certo, vai dar certo. E o mais interessante é que a gente, na semana passada, né, a Messing começou a focar muito em educação também, e ela está lançando até uns cursos para investidores. Vou passar a divulgar mais esses cursos para quem quer começar a investir, entender o que é a taxa Selic, o que os juros compostos fazem. Hoje teve um aumento, né, da taxa Selic, ela estava 4,25, foi para 5,25. O que isso vai impactar na minha vida, né? Então, resumidamente, os seus empréstimos vão ficar mais caros, né? Mas os investimentos mais conservadores vão render um pouquinho mais. Então, será que é hora de eu pegar um crédito ou é hora de eu investir, sabe? Muito então, legal. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Não, explica aqui com a gente, né? Usa o Papo Reto para divulgar os cursos da Messing. Claro, fica à vontade para a gente fazer essa informação chegar em mais gente de outras, como dizem muito, né, agora no linguajar das mídias sociais, furar a bolha, né? Chegar a informação em mais gente, até para despertar um interesse. A pessoa pode achar que aquilo não é um interesse para ela, e você falou muito bem, os seus investidores, eles vão aprendendo. Por quê? Porque eles passam a ler uma pauta econômica, né? Porque tem um dinheiro investido, saiu uma mudança lá no banco, peraí, deixa eu ler essa matéria, mudou o presidente do Banco Central? Deixa eu ler um pouquinho a respeito, que seria uma coluna que a pessoa ia pular. Exatamente. Né? Não faz parte do meu universo, então eu acho bem interessante. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Planejamento é tudo, né? É isso mesmo. Planejamento é tudo. Começar a fazer as continhas, anotar aí agora, ó. A gente já está fazendo aqui, a gente já está maquinando, assim, eu acho que a gente pode apertar, sabe? Não gasta com isso. Exatamente. Será que eu preciso realmente disso? Será que isso vai mudar minha vida? Será que é tão importante assim? É verdade. Você tocou... Essa questão do investimento, eu acho essa questão da educação, ela é muito interessante, porque realmente a única coisa, às vezes, que faz a gente não procurar são realmente os preconceitos que já existem sociais. Por exemplo, esse sempre foi o meu. Tipo, em quem que eu vou confiar? Eu sempre ficava assim, vamos procurar quem? Mas se a pessoa for recém-formada, não saber tanto de investimento, está vendendo gato por lebre, como que você vai pegar referência? Como que eu vou estar fazendo realmente ali, colocando aquele meu dinheiro de uma forma... Lógico que tudo é um risco, mas assim, como que eu vou estar? Sim. Eu falei assim, que eu sempre falo de conta, mas eu sou bem contida. Eu falo de conta, assim, no sentido de aquisições, né? Por exemplo, meu esposo, se deixar, ele quer trocar o carro. Eu já fico assim, tá andando, não precisamos. Não precisamos, porque senão você vai ficar sempre na corrida dos ratos. Trabalhando para pagar conta, trabalhando para pagar conta. Isso mesmo, verdade. Um livro muito bom. Mas também eu não gosto que ele vai, assim... Pai Rico, Pai Pobre. É um livro muito bom para quem assim, quer começar a entender como que o dinheiro funciona e qual que é o objetivo. Leiam esse livro.
Indicação de livro já para o nosso papo Ele reto. indicou. Ele é muito bom. Eu gosto desses livros. Algumas pessoas fazem críticas desse tipo de livro, mas eu acho eles bem educativos. Sim. Mas, com relação ao medo, eu sempre pensava assim, vamos comprar alguma coisa que seja alguma aquisição, para que esse também... Porque o dinheiro... tem algumas pessoas que ganham bem, mas não tem nada. Uhum. Eu não sei como que a pessoa consegue ali no mês gastar todo aquele dinheiro e no final não ter nada na vida. Né? E aí eu sempre falo com meu esposo, olha, vamos pensar em alguma coisa, porque senão, quando vê, a gente só está pagando conta com coisas pequenas, né? Não coisas grandiosas. E é falta da cultura mesmo, de virar e falar assim, olha, vamos procurar um assessor de investimento. E a questão da confiança, tipo assim, qual assessor eu vou procurar? Será que esse assessor que eu vou procurar? Porque a gente também por aí vê muita propaganda enganosa, né? Muitas pessoas ofertando muitas coisas, né? A gente também fica meio assim naquela insegurança de tipo, onde eu vou pegar referência, onde eu não vou, né? Sim. Isso é muito importante. E agora também essa questão de pensar o seguinte, que às vezes precisaria de uma quantia muito estrondosa para poder chegar a um assessor de investimento. Pelo menos eu também sempre tive esse preconceito. Eu ficava assim, para procurar um assessor de investimento, precisa de muito X para poder chegar a procurar. Pelo que você está falando, não. Já é uma coisa bem acessível para muitas pessoas. Isso, você falou algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu vou lembrar de falar tudo que você falou. Então, primeira coisa, a questão da assessoria. Sim, alguns escritórios, tá? Você tem escritórios da XP, por exemplo, a Messing, ela é um escritório com CNPJ próprio, então existem outros nomes que são escritórios credenciados da XP, então eu não posso falar por esses escritórios, tá? A Messing, ela tem um atendimento, então ela tem a Conexão Messing, que faz um atendimento, tem um canal de WhatsApp que ajuda o investidor que está começando, então ela atende, ela explica, ela ajuda no operacional, então você consegue isso. À medida que seu patrimônio cresce, você começa a ter um assessor, até você ter um assessor de perto, que você liga o WhatsApp, fala com ele. Então, tem esse acompanhamento. Então, isso eu posso falar pela Messi. Em relação à qualificação, é importante, sim, você verificar, sim, quem é esse assessor, né, qualificação dele, como qualquer outra profissão. Eu vou procurar um advogado, eu vou procurar um médico, né? Todos os assessores, eles passam por um processo de certificação, que é uma prova da Ancor, que tem conhecimentos de investimento, mas na Messing, por exemplo, todos os assessores também passam por um processo seletivo, que não é um processo fácil, então são pessoas muito qualificadas, quando entra lá, isso eu posso falar pela empresa, tá? São pessoas que realmente vieram de ter uma história de mercado financeiro e vieram com um conhecimento muito bom. A empresa, ela preza muito pelo investidor, ela preza pela qualidade de investimento. O nosso foco é que ele fique sempre com a gente, né? E para que o investidor fique sempre com a gente, ele tem que estar gostando do atendimento, ele tem que estar tendo valor. A carteira dele tem que estar performando o que ele espera, ele tem que estar tendo valor naquele tipo de trabalho. Então, é isso que a gente preza. Então, isso realmente faz toda a diferença. E a questão de você... eu não sei se quando você falou de comprar, de usar o dinheiro para comprar alguma coisa, por exemplo, vou falar um pouquinho de imóveis, né? Imóvel, normalmente as pessoas falam assim, né, pai, mãe, vovó, vão investir, nossa, mercado financeiro é perigoso, vai para imóveis. E aí, o que acontece, né? Há uns anos atrás, investir em imóveis era realmente vantajoso. Por quê? Porque existia um movimento de crescimento das cidades, né? As cidades estavam expandindo, as pessoas mais da zona rural, as pessoas ganhando mais educação, vindo para as cidades. Então, construção de imóveis, venda de imóveis, eles subiam, eles valorizavam muito. E uma coisa que as pessoas não percebem em imóveis quando elas compram, porque ela compra um imóvel hoje, vai vender se vender daqui 10 anos, 15 anos, ela não vê a inflação. Ela fala assim, olha, eu comprei por X, eu vendi por 5 vezes. Tá, mas se a inflação foi 4 vezes, você ganhou um pouquinho só além da inflação. Então as pessoas não fazem a conta da inflação. E isso é importante. Nos investimentos, a gente está sempre fazendo conta de inflação. A gente tem investimentos que ganham inflação mais 5, inflação mais 4, porque é o que importa, é o ganho além da inflação.
E o que tem acontecido hoje com os imóveis, tá? A oferta é muito grande. Então, você ter uma grande valorização em um imóvel é muito difícil. Você tem que estar dentro do jogo imobiliário para conhecer valor de metragem. Desculpa, travou aqui. O som. Valor voltou. de metragem. Voltou? Você tem que entender para saber valor de metragem quadrada, por quanto eu vou comprar esse investimento, se está valendo a pena, se eu estou comprando abaixo do valor para eu vender mais caro, e aí você ainda tem despesas de escritura. Então, assim, tem que entender também hoje para ganhar dinheiro no mercado imobiliário, porque senão você vai ganhar a valorização dele só a inflação. E o que sobra para você é o aluguel. E o valor do aluguel em relação ao valor do imóvel é pequeno. Hoje os imóveis dá em torno de 0,2% a 0,3% do valor do imóvel. Então, assim, no mercado financeiro, você consegue rentabilidades melhores. Só que ainda existe aquela pessoa, mas o meu imóvel eu estou vendo, ele está ali, né? Só que a gente já está na era digital, entendeu? Hoje é tudo digital. Então, a pessoa pensa, mas o meu dinheiro vai estar ali no aplicativo? Olha, vai, né? Vai estar ali. Você tem a segurança do imóvel, mas se desaluga, você tem que pagar condomínio, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar tudo. Então, você tem esse risco também. E diversificação. Hoje em dia, tem investimentos que são fundos imobiliários. Ao invés de você comprar um quarto-sala para alugar ou uma loja, você investe em grandes galpões alugados para grandes empresas. E aí vai te gerar uma rentabilidade maior, né? E ainda livre de imposto de renda. Então, oportunidades de investimentos no mercado financeiro são várias, inclusive até em imóveis. Você consegue investir hoje em imóveis no mercado financeiro. Nossa, muito legal. Um monte de coisa que a gente não sabia, né? A parte dos imóveis, a parte dos imóveis eu já tinha feito alguma reflexão por conta da questão da valorização do entorno, né? Porque assim, às vezes você vê um loteamento que você não dá nada por ele, e aí depois aquele loteamento bomba e o imóvel super valoriza e você fala, putz, você podia ter comprado ali. Mas também aconteceu o contrário em algumas regiões aqui em Juiz de Fora, porque construiu, por exemplo, um sistema carcerário próximo e derrubou o valor dos terrenos ali de maneira assim dramática. E você passa lá naquela rua, só tem casão, né? De casas boas, pessoas que fizeram um investimento ali. E quando a gente estava preparando para essa live, né, a Catiane me contou que ela já foi professora. Hoje em dia ela se afastou um pouquinho da docência para se dedicar, né, ao desafio do escritório, do mercado financeiro, começou a crescer, precisou, né, da presença dela mais forte, mas esse legado aí de educação, eu acho que a gente poderia, né, encaminhando aí para os finalmente da nossa live, falar um pouquinho dessa sua experiência, né, Catiane, como professora, e o que você acha que é o grande legado, assim, né, da educação financeira, o que você sugere para a gente? Sim, eu vim da área de educação, né, tô realmente tendo que me afastar, eu estava dando aula em graduação, pós-graduação, e cheguei até antes de virar assessora a dar alguns cursos sobre investimentos, né, para começar a ajudar as pessoas a investirem melhor. Então, assim, hoje sendo assessora, eu acabo, né, atendendo os clientes investidores, mas também eu ainda fico nessa questão da educação, que ainda é muito forte, porque é o que eu acredito bastante, né? Uma pessoa que entende um pouco mais, que ela tem um aprendizado e um conhecimento, ele é até uma pessoa que vai, quando eu falar de um investimento, ele vai entender aquele investimento mais rápido, ele vai conseguir acompanhar o investimento de uma forma, ele vai ter menos medo. Então, a educação, não só na área de educação financeira, a educação ela faz a diferença em todas as áreas. Nessa questão de educação financeira, por a gente não ter essa base nas escolas, ela faz muita diferença. Ela muda a vida de muitas pessoas. Eu tenho esse hábito, assim, às vezes eu estou conversando com uma pessoa, quando eu vejo eles estão falando de contas que estão pagando uma dívida, dali eu faço uma conta. Não, então você paga a dívida, dali da dívida você pega. Não vai investir agora não, você tem dívida, paga primeiro, tira daqui, agora a gente faz ali. Por quê? Porque para mim isso flui. E aí a pessoa fala assim,
nossa, então daqui a 3 meses eu não tenho mais dívida e ainda vou estar guardando dinheiro. Então daqui a 2 anos eu vou ter esse dinheiro que você está falando aí na conta. Vai, é só você fazer. Você vai tirar o dinheiro da dívida que você paga e vai guardar para você. E isso faz muita diferença. E a hora que eles começam a fazer isso, é muito gratificante, porque eu percebo como que isso faz diferença, como fez diferença. Porque você ter um dinheiro guardado, isso não é ostentação, não é riqueza, não é fortuna, isso é tranquilidade. Isso é você poder dormir, saber que se vier uma pandemia e você precisar ficar sem trabalhar, que a sua família ainda vai ter como se sustentar. É você, se acontecer alguma coisa, que você não puder trabalhar durante um período, de você saber que você tem um dinheiro. E isso gera uma paz, isso gera uma tranquilidade. E isso afeta todas as outras áreas da sua vida. Porque aí você se torna até uma pessoa que vai produzir mais no trabalho, uma pessoa que vai ter mais paciência, porque você tem uma tranquilidade financeira. Então, eu sempre recomendo, comecem. Comecem porque faz muita diferença. É isso. Ô, Cristiane, desculpa, só vai encerrar agora. Não, mas assim, pode falar. Eu falei aqui que a mensagem dela terminou tão linda. Para não delongar muito, não. Mas assim, falando de forma leiga, é possível uma pessoa que faz vários investimentos, vamos supor, você começa a entrar ali no investimento, e aquilo ali você começa a pegar gosto. Essa pessoa que tem esse tino, né, de investimento, ela pode chegar a algum ponto da vida e viver só de investimento? Sim. Ou não? Isso daí é uma coisa surreal. Perfeitamente. Inclusive, eu estou me preparando para isso lá na frente. Nas minhas continhas estão tudo caminhando. Perfeitamente. Já conheço pessoas que vivem disso. A questão é o seguinte, é o planejamento. Com quanto eu preciso para viver, quanto eu preciso para pagar minhas contas. Ok, então vamos guardar. Com cálculo de 20%, agora eu não vou só fazer exato, são 30 ou 40 anos, vamos colocar 35 anos. Se você guardar 20% do que você ganha, lá na frente você consegue ter a renda do que você vivia. E isso é por quê? Porque são juros compostos. É a matemática que é linda, é juros sobre juros. Então, sabe a bola de neve do empréstimo? Que faz você pagar cada vez mais? Isso pode vir a seu favor. Os juros para você. E isso faz com que lá na frente você consiga viver dos seus investimentos. E, inclusive, o que acontece, tá? Vou te falar o que acontece quando você começa com essa estratégia. Você chega num determinado período da sua vida que o seu rendimento ainda não é alto, ele não paga suas contas. Mas ele já tem um valor tão simbólico que você fala, nossa, eu já tenho investimento que já rende isso. Ele já está pagando metade das minhas contas, sabe? E isso é muito bom. E aí você continua e deixa o legado para os herdeiros. Muito legal. É isso. Cláudia? Nada. Foi ótimo. É isso, então, gente. Eu queria, em nome do Papo Reto, agradecer, a Catiane pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter aceito tão logo que a Desirê indicou a gente, E que coisa boa, que a vida propicia esses encontros, a gente conhece uma pessoa, conhece outra pessoa, que abre outros horizontes pra gente, Eu fico muito feliz, agradeço imensamente. Nossa live vai ficar gravada, vai ficar aqui no canal, depois também a gente compartilha com você, para divulgar para todo mundo e fazer também os anúncios dos cursos de educação financeira da Messen, procurar a Catiane para conversar, não é um sonho impossível, Vamos lá, eu já vi que tudo é planejamento, é possível, achei muito legal, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada. Gostei muito de participar e vamos participando, que a gente puder levar um pouquinho de educação para as pessoas ajuda bastante. É isso aí. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau. Obrigada.